Nós sabemos que todo país tem um governador espiritual. A Terra tem um governador, que é Jesus, nós sabemos disso. E cada país tem uma destinação, tem um propósito. O Brasil tem uma característica importante que o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é uma psicografia do saudoso Chico, e muito bem relatado por Humberto de Campos, que trouxe dos anais do plano espiritual as informações da nossa história com a visão espiritual. E ali nós vamos observar a atuação de Ismael, que foi designado por Jesus desde o momento em que os portugueses chegaram aqui nas praias no sul da Bahia, né? E a partir desse momento, o plano espiritual, havia uma assembleia que estava comemorando aquele feito. O último quartel do século XIV, conta-nos Humberto de Campos, de que Jesus, visitando a terra bem mais próxima para verificar o que os homens fizeram da sua doutrina, do seu evangelho, e identificou que os caminhos que nós tomamos foram muito equivocados. Usamos o nome dele em vão, em guerras, etc., que a história registra. A Idade Média também fala sobre esse aspecto. E diante deste fato, o responsável, o espírito ligado a ele pelo desenvolvimento sociológico da Terra, que é Elio, solicita então para que Jesus e aquela assembleia se deslocasse para os continentes ainda não vistos pelos homens civilizados, os continentes desconhecidos. Quando chega nas terras, que seria o Brasil de hoje, conta-nos Humberto de Campos que Jesus levanta os seus braços ao alto e naquele instante roga ao Pai para transplantar a árvore do seu evangelho da Palestina para estas terras. E naquele mesmo momento ele designa Elio para que ele possa reencarnar e desbravar os mares que até então não eram navegados. Eram mares bravios, desconhecidos, né? E é assim que nós vamos observar, nascendo em 1394, Dom Henrique de Sagres. Então, eu estou trazendo este fato para entendermos que o movimento espírita no Brasil, Ismael como governador, ele já estava prevendo, já sabia que o século XIX iria trazer o evangelho redivivo, através do trabalho que o codificador reencarnado em 1804 iria desenvolver. O espiritismo, a doutrina espírita, na verdade, ela chegou no Brasil ainda antes de Kardec codificar a doutrina espírita. Mas chegou porque muitos brasileiros, naquela época, como vários pessoas de outros países, iam para a Europa estudar. E a cidade, digamos, que era referência no mundo, era Paris. Então, aqueles brasileiros que moravam lá, ou escreviam, ou informavam, ou quando vinham de lá, já traziam os livros, quando Kardec publicou, já trazia os livros escritos em francês. E nós tivemos também, já mais tarde, em 1865, houve uma notícia num jornal francês que aqui chegou, e esse jornal ele trazia informações equivocadas sobre o espiritismo. E à época, os espíritas procuraram fazer uma réplica, uma resposta àquelas informações que não estavam muito coerentes. Estas informações chegaram porque o próprio jornal publicou, que é a Gazette Médicale, né, o jornal francês, publicou essas informações, chegou ao conhecimento de Kardec à época, né, e ele muito satisfeito, porque era uma novel doutrina que estava sendo colocada
e rapidamente já se encontrava no continente novo, que era o continente americano. E é desta forma que o movimento espírita no Brasil começou a se formar, porque núcleos começaram a estudar a doutrina, pessoas individuais, mas criou-se uma característica mais voltadas ao personalismo, ao individualismo, porque foi um movimento que começou desorganizado. E foi assim que foi criado, no ano de 1873, um grupo chamado Grupo Confúcio, que era o nome de que um espírito se designava da falange de Ismael, que se comunicava no Rio de Janeiro, nos grupos mediúnicos, trazendo instruções, orientações. E este grupo foi o primeiro que se formou atendendo todo o ordenamento jurídico que a época exigia, estatuto, registros, etc. O grupo durou 3 anos, mas teve uma importância muito grande. Por este grupo passaram todos os pioneiros. Foi neste grupo que Joaquim Carlos Travasso resolveu pela primeira vez traduzir as obras básicas, porque à época se ensinava francês aos espíritas que não conheciam a língua para poderem compreender na leitura, não é, dos originais que aqui estavam. E ele faz a tradução, oferece um exemplar traduzido do Livro dos Espíritos a um eminente católico, um médico conhecido à época, respeitado, um militar que foi e que era o Dr. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, ele foi tudo e mais alguma coisa. Foi médico de profissão, médico militar, depois médico civil. Ele foi político, ocupou vários cargos, inclusive a época que ele era deputado, ele tinha um cargo que equivale a hoje ao presidente do Congresso Nacional. Ele tinha uma integridade moral que se destacava e chamava. Ele contribuiu muito, ele era abolicionista, contribuiu e escreveu um documento. E o Bezerra de Menezes, ele se condoía muito com a situação das pessoas pobres, das pessoas miseráveis. Sobretudo alguns dos escravos, que já considerados idosos, com a lei dos sexagenários, 60 anos, mas para um escravo, ele era um velhinho, porque ele trabalhava de sol a sol. Com a lei dos sexagenários, eles ficaram livres. Mas livres como? Eles não tinham alimento, não tinham roupa, ficavam apelando como pessoas de rua. Então, Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes, ele morreu pobre, porque ele dava tudo. Ele chegava, conversava com uma pessoa miserável, ele tirava o anel dele, mandava empenhava para ajudar aquela pessoa, a ponto que ele morreu tão pobre que o próprio sepultamento dele, o apoio à família, foi uma cotização dos amigos dele. Carlos Travasso, a primeira obra traduzida para o português foi o Livro dos Espíritos, ele deu de presente a Bezerra. E ele começa a ler o livro e chega à conclusão de que tudo que havia no livro, para ele, não era novidade, mas o interessante é que era tudo novo, porque ele não conhecia até então. E ele chegando à conclusão que parece que ele já tinha nascido espírita pelos conceitos. Criou-se Federação Espírita Brasileira no Segundo Reinado. E é dessa forma que, a partir de então, em o ano de 1889, o movimento espírita estava muito desorganizado e, ao mesmo tempo, os espíritas mais discutindo de forma personalística e com pontos de vista que não deixa de ser vista de um ponto. E, a partir desse instante, Ismael prepara os espíritas no Brasil para receber a mensagem póstuma de Allan Kardec. Esta mensagem ela está no livro A Prece. Na realidade, a mensagem ela traz 3 pontos importantes. Allan Kardec chama os espíritas ao dever de estudar, praticar a caridade e da unificação. Na realidade, foi um puxão de orelha aos espíritas, chamando-os para que eles se amassem mutuamente, já que essas discussões estéreis causavam dissensões ao invés de união.
E é neste ano que o Dr. Bezerra é convidado para ser presidente da Federação Espírita Brasileira. Bezerra, mesmo ainda encarnado, ele lutava muito para a união dos espíritas, para a unificação. Ele imaginava assim, se eu viajar daqui, for para uma cidade tal, fora do Rio de Janeiro, se eu for para Minas Gerais, se eu for para o Nordeste, se eu for para o Norte, o próprio Ceará, onde que ele era cearense de nascimento, que nós, espíritas, falemos a mesma língua. Se eu for falar sobre mediunidade, se eu for falar sobre isso, sobre aquilo, que nós nos entendemos. Então, ele trabalhava muito a unificação. E hoje, como desencarnado, ele continua, é o grande mentor nosso nessa parte de união dos espíritos e unificação, por uma delegação de Jesus a Ismael. No ano de 1904, 100 anos do nascimento de Kardec, a Federação Espírita Brasileira fez um grande evento no Rio de Janeiro, reunindo 2.000 pessoas na Associação do Comércio do Rio de Janeiro, e teve um documento que foi exarado nesse encontro, que tem como base, como nome, Bases da Organização Espírita. Que foi aceito mais teoricamente. Na prática, só mesmo dentro da FEB. E algumas casas espíritas mais ligadas à FEB. Quando foi em 1936, o Chico Xavier recebe um livro, através da sua mediunidade e psicografia, do espírito Humberto de Campos, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras, já desencarnado. E ele é o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nesse ele conta toda a missão que está prevista para o Brasil. É uma previsão. Deus queira que a gente consiga cumprir isso. É uma previsão e lá ele fala desse trabalho de unificação, conta toda a história, a miscigenação racial, que é o propósito de Ismael, miscigenação racial, de cultura, Então, o Brasil, resumindo nesse livro, ele seria assim, uma espécie de um caldeirão, um caldo cultural de pessoas de todas as partes do mundo, do Ocidente e do Oriente. Então, por isso que as coisas ainda são mais devagar, até que todo esse caldo se depure e se transforma no ideal de nação, de país e tudo. Então, esse livro causou um grande impacto. E essa base, ela tem características que veio depois ser ratificada, né, e completada com o Pacto Áureo, porque ela dizia o seguinte, que em cada estado deveria ter uma instituição que deveria aderir às demais instituições do estado para que, juntos com a Federação Espírita Brasileira, formasse uma grande rede para estudar, divulgar e vivenciar a doutrina espírita. Fora do nosso país, a doutrina espírita hoje já está nos 5 continentes de conhecimento, ainda de poucos, mas já está nos 5 continentes, graças a essa midiática que nos proporciona a difusão das obras que foram colocadas pela Federação Espírita Brasileira e junto com o Conselho Espírita Internacional, que foi criado em 1992. E nós temos hoje, num movimento organizado, coordenado por este Conselho Espírita Internacional, em torno, se eu não me engano, de 22, 23 países adessos a este conselho, e que fazem este papel de, juntos, unidos, unificados na doutrina, de estudar, fazer a difusão da doutrina e praticá-la através da caridade, com os mesmos princípios que no início do nosso movimento, quando organizado, foi colocado e constatado depois no Pacto Áureo. Mas vamos falar da América Latina. O espiritismo nesses países, eles desenvolveram muito de acordo com a tradição dele. Aqui no Brasil, o espiritismo, ele tinha essa característica desde o início, ligado às bases kardecianas, que por sua vez é o cristianismo redivivo.
o Evangelho redivivo, né? A parte moral é o Evangelho de Jesus. E teve um outro fator que fez com que no Brasil o Espiritismo não tivesse uma miscigenação ou alguns traços das religiões tradicionais, das igrejas tradicionais. Porque com a primeira Constituição da República, o senador Rui Barbosa batalhou muito para que a religião, no caso era a católica predominante, que se desvinculasse do Estado. Então, com isso, o Estado ficou laico, o que não aconteceu com esses outros países, sobretudo aqui da América Latina. A religião ainda fazia, como na Argentina, nós temos um exemplo, religião, os padres são, digamos, são pagos pelo Estado. Então, nesses outros países, apresentava essa característica, esse traço, não de religião, mas de igrejismo. Então, nós vemos associava algumas tradições do folclore, da cultura, algumas tradições até muito bonitas mesmo. Então, a gente vai encontrar isso aqui em alguns países da América do Sul, Latina, alguns países da América Central e no México também. Inclusive, uma certa ocasião, no meio do México, ele tinha um hábito de fazer o altar, mas não era um altar como a gente imagina na Igreja Católica. Era um privado, um canto, um local de oração, mas com aquele símbolo. Como acontecia e acontece no judaísmo, na religião muçulmana, essas coisas assim. Nos Estados Unidos, você vê que o movimento, os fenômenos mediúnicos iniciaram, na verdade, nos Estados Unidos. Pessoas eminentes, juízes, assim, pessoas de altos cargos, pessoas muito preparadas, de conhecimento público, iniciaram aqueles movimentos. Mas, quando chegou na hora de criar um movimento federativo, ou um movimento nacional, há uma independência. Em Miami, ou na Flórida, melhor falando, na Flórida, que a Miami foi um dos livros, então você vê muita influência latina. Eu, uma certa ocasião, participei de uma reunião no Centro Espírita Allan Kardec, que existe até hoje, e na hora da reunião mediúnica, os médios brasileiros que tinham psicofonia, por exemplo, falavam em português, transmitia a mensagem do Espírito em português, mas o dialogador, o doutrinador, era de origem espanhola, de língua hispânica, ele doutrinava, ele dialogava usando a língua nativa, que era o espanhol, o castelhano. Então, isso foi uma coisa muito interessante, que dentro de uma reunião mediúnica, falava-se espanhol, falava-se inglês e falava português. Quer dizer, é uma grande integração, muito interessante. Todo mundo se entendia, cada um falando sua língua. O que a gente observa nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá e lá na Europa, é que o forte mesmo é a filosofia e a ciência. Mas, agora, com esse programa que a FEB lançou do Evangelho Redivive e algumas iniciativas do passado, desde a época de Leon Denis, agora, final do século XX e agora no XXI, que eles estão vendo que essas consequências morais que Kardec falava, que não era um igrejismo. Quando falava do Evangelho de Jesus, é a prática da lei do amor, da solidariedade, ou da lei áurea, chamada lei, a regra áurea, fazer o outro que não gostaria que o outro fizesse. Eu gostaria de destacar que depois do Brasil, o país que mais tem casas espíritas no mundo é o Brasil. Agora, depois do Brasil é Cuba. Por incrível que pareça, um país de ideologia comunista, mas o espiritismo lá, o governo, o espírito é muito tranquilo, ajuda muitas pessoas e tudo. Então, é o país, depois do Brasil, que tem mais casas espíritas. Cerca de 500 e poucas casas espíritas. Então, o movimento espírita hoje, além do nosso país, ele já se encontra nesses países que nós estamos dizendo que são 20 e poucos que já estão adhesos ao Conselho Espírita, mas há muitos países que são observadores, que ainda não aderiram, mas estão observando, ainda são incipientes, porque não tem um movimento ainda, eu diria assim, pujante e suficiente
para poder fazer-se representar no Conselho Espírita, mas estão sendo acolhidos por este Conselho para poderem observarem, se necessitarem de ajuda, de contribuição, o Movimento Espírita Internacional ajudar, e a Federação Espírita Brasileira, o Brasil, tem feito isso com muito gosto, né, dentro das suas possibilidades, ajudando aqueles países que estão necessitando destas informações, destas obras, colocando-as à disposição através do Conselho Espírita e junto com o Conselho Espírita Internacional. Na minha percepção de futuro, eu imagino que cada vez mais nós vamos aprender a trabalhar em conjunto, em equipe. Aquele modelo proposto por Jesus, do colégio apostolar, os 12 apóstolos, esse que vai, na nossa percepção, vai ser o espiritismo do futuro. E cada vez mais nós estamos caminhando para isso. E é por isso que nós acreditamos que no futuro o espiritismo, como afirma Kardec, na humanidade do futuro, o espiritismo vai, vamos dizer assim, ter uma ideia muito abrangente. Por quê? Porque os seus conhecimentos são universais. Qualquer pessoa, ela pode continuar muçulmana, pode continuar judeu, católico, protestante, budista, mas eles têm um guia, orientação. Porque isso, no nosso entendimento, se resume numa frase que consta do Evangelho de João, uma frase de Jesus: e haverá um só rebanho e um só pastor. Então observe que esse conceito da imortalidade, o conceito da pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade entre ambos os planos da vida, são princípios universais que o Brasil ele está, vamos dizer assim, à frente dos demais países com o desenvolvimento que a doutrina espírita encontrou neste país. Ele surgiu lá na França, que cumpriu a sua missão, mas foi aqui que encontrou o terreno fértil. Mas por que ele encontrou o terreno fértil? Aí nós temos que lembrar do último quartel do século XIV, naquele momento que o Cristo roga transplantar o Evangelho, desvendando essas terras. Bom, diante desse fato, o trabalho de Elio é quando Cabral chega. E quando chega aqui, esta Assembleia no plano espiritual estava comemorando justamente aquele ensejo do Cristo que estava sendo materializado com a chegada de Cabral a essas terras que fica sobre vamos dizer assim, este cruzeiro que nós chamamos do Sul e que observamos em determinada época do ano, em determinado instante, como ele estivesse realmente abraçando estas terras, porque ele se coloca numa posição muito clara, não é? E naquele instante, conta-nos Humberto de Campos que Jesus chega com uma bandeira nívea à mão e com a sua voz suave designa naquela assembleia um espírito, dizendo assim: Ismael, diz o meu coração que a partir de então deves cuidar destas terras que esteve sempre no meu coração, porque o Pai me concedeu e eu a cuidei muito bem. É claro que eu estou falando com as minhas palavras, né? A fala e as escritas de Humberto de Campos são muito mais belas. E é naquele instante que Ismael, sendo designado dentro daquela assembleia, emocionado, Jesus diz para ele que escreve aqui nesta bandeira a tua coragem, né? A tua fidelidade aos desígnios do Pai. E ele, emocionado, é como se fosse uma tinta, né, celeste que escreve nesta bandeira nívea o lema do amor, que é Deus, Cristo e Caridade.